Olá, que Deus abençoe você. Está no ar o programa Nosso Tempo e hoje nesse programa nós vamos falar com respeito ao amor. Muitas são as pessoas que estão desacreditadas do seu relacionamento, que fecharam seu coração, trancaram com a chave e jogaram a chave fora. Se você está a viver assim, preste atenção nessa matéria. I second guess my thoughts every step I take. I'm losing hope in love and I've lost all in faith. You're for a dreamer, I just close my eyes and it's all blank. Elas cantam suas frustrações e, entre aspas, inspiram os traumatizados de plantão. Kelly Clarkson é só um exemplo das famosas que transformam as dores de amor em canções. Na música Mine, por exemplo, Kelly Clarkson traz na letra a decepção de um relacionamento tóxico que viveu, em que ela supostamente sentia-se amando mais do que era amada, e relata em seus versos que o trauma foi tão grande que perdeu o brilho com a decepção amorosa e já não acredita mais no amor. A sofrência de Kelly Clarkson, digamos que embala a realidade dela e de muitas outras pessoas. Someone's gonna show you how hard can be. E se vira música, é porque acontece muito na vida real. Amores não correspondidos, infidelidade, casamentos falidos. São vários os motivos que frustram e deixam boa parte das pessoas desacreditadas do amor. Mas será que dá para mensurar um trauma na vida amorosa? Por exemplo, quanto vale um coração partido? Uma mulher portuguesa entrou na justiça para ser indenizada em um total de 600 mil euros por danos causados pela frustração do divórcio. Segundo o processo, a ex-esposa quer receber do ex-marido o pagamento de 30 mil euros por cada ano de solidão, sofrimento, amargura, desalento e todos os pesadelos que cairão sobre uma esposa repudiada. A portuguesa estaria inconformada com o divórcio e relatou que não concorda com o fim da relação, porque, para ela, um casamento deveria durar a vida toda. Infelizmente, a moradora de Calda da Rainha, em Portugal, não é a única a sofrer com um drama do tipo. Aliás, existem muitas pessoas traumatizadas com relações que não foram para frente. E pior, que mais causaram sofrimento do que amor. A gente vive uma situação de autopunição. É uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo que a gente sofre, a gente se apaixona por esse sofrimento. A gente cria, eu criava pelo menos umas conexões comigo mesma que eu achava que eram positivas e que não eram só autodestrutivas. Esse desabafo da apresentadora Regina Volpato na internet foi compartilhado tempos atrás. Na época, a artista resolveu falar abertamente sobre a solidão a dois que sofreu no passado. Volpato, que é divorciada, não revelou com quem teria vivido tamanha frustração, mas assumiu que essa foi uma das piores dores que já sentiu em sua vida. É um abismo. Eu lembro que quando eu vivia essa situação, eu tinha a sensação de chorar por dentro. Eu acreditava que eu amava aquela situação, que eu amava aquela pessoa, que eu precisava daquilo e que eu ia dar conta, que ia passar, enfim. O drama que Regina Volpato viveu anos atrás ainda é o mesmo que muitos enfrentam hoje em dia. Casamentos tóxicos, falta de diálogo e dependência afetiva, frustração que desanima e faz com que muitos casais não tenham forças para tentar mudar a realidade de seus relacionamentos. Alguns preferem o ponto final, desistem de investir na vida amorosa e não conseguem acreditar que o futuro pode ser melhor que o passado.
Segundo manchetes dos últimos dias, a atriz Natalie Portman, uma das recém-divorciadas de Hollywood, estaria se esforçando para encontrar a felicidade após o divórcio. De acordo com tabloides, o caminho encontrado pela estrela do cinema foi focar no trabalho, na tentativa de diminuir os traumas deixados pelo casamento falido após 11 anos de união. Natalie Portman, mesmo a contragosto, pediu o divórcio de Benjamin Malepied porque o coreógrafo traiu a atriz com uma influencer e a infidelidade acabou tornando-se pública. Natalie Portman até tentou ser discreta, mas a frustração da celebridade com a falta de sucesso na vida amorosa tem ganhado os holofotes. E claro que este caso é só um exemplo, entre muitos outros. Solteiros traumatizados, casais frustrados, uma lista de divorciados que só aumenta. O que acontece? Por que tantas pessoas acham mais fácil desacreditar do amor do que investir nele? Será que hoje não há nada que você possa fazer para que o amanhã da sua vida amorosa seja melhor que o ontem? Agora eu quero compartilhar com você a história de uma pessoa que sofria bastante na vida sentimental e nos seus relacionamentos. Mas tudo isso mudou quando essa pessoa deu a oportunidade para que o Espírito Santo trabalhasse e transformasse o seu interior. Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência. E a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem. Conquistei meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento e dentro um vazio. Sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. Como meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito. Pensei em apertar o gatilho, mas eu não tive coragem. Eu falei, bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada. Eu morava no 10º andar. Coloquei as mãos, olhei para baixo, que era realmente muito alto. E pensei, bom, se eu me jogar daqui, acabou. Não tinha como sobreviver. Porque a minha preocupação era não acabar ali. Eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda. E eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela. E eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então não tinha ânimo para trabalhar. E a TV ligada. Estava passando uma história. E era a minha história. Foi tão incrível que eu falei, gente, mas é muito estranho. Essa pessoa tá falando o que eu penso. Poxa, decidindo acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz. E aquilo me chamou muita atenção. No final, eles fizeram um convite. Venha você participar também de uma reunião na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, não, lá não. A gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho.
Mas aí a pessoa falou assim: Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando: "Seja bem-vinda, senhora". E eu, muito orgulhosa, perguntei: "Paga estacionamento?" Porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou: "Não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente". E teve um determinado momento que marcou muito, porque, tinha uma cruz vazia no teto, e eu olhava para aquela cruz vazia, e aí começou a cantar uma música que pergunta: "Aonde está o Deus que um dia me criou?". Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor. E eu olhava aquela cruz vazia e eu falava: "Onde está esse Deus? Eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus". E a partir dali eu comecei a frequentar as reuniões, e aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim: "Ô Ingrid, que dias você vem na igreja?". E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou: "Mas você está buscando só a bênção, você não está buscando o abençoador". Me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Aí começou a minha jornada, a jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora, não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo. Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus. Poxa, eu falei: "É isso que eu quero, é esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento", porque eu sofria. E e ter a oportunidade de de imaginar: "Poxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus". Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo, uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando: "Filha, eu sou contigo", que eu sou filha dele. Depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Deus existe, e ele não existe lá em cima, ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada, nada que se compare à presença de Deus. Deus, ele completou área por área, item por item da minha vida. A questão da vida sentimental, que eu tanto tentava e só esbarrava e só dava errado com todo mundo, Deus me trouxe um homem de Deus. A partir daquele dia, se nada disso tivesse acontecido, eu já era uma pessoa feliz. Aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, o que eu não quero é isso, que prevaleça a vontade de Deus. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro, e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai. Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo. Mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso Esta reunião é para você solteiro, para você casado, é para você que desistiu de amar, desistiu de viver a dois. É para você que tem caminhado sozinho e todas as vezes que você vê um casal felizes, juntos, você até
desvia o seu olhar, porque você não quer mais nem pensar nisso e muito menos alimentar a possibilidade que um dia você vai ter alguém do seu lado. Você que jamais imaginou estar com alguém, formar um par, constituir uma família. Preste atenção na história dessa pessoa que não desistiu da sua felicidade e lutou até o fim. Naquele momento ali da paixão, querendo ficar sempre a todo momento juntos, né? A gente falou, bom, vamos resolver então a nossa vida. Foi tudo muito rápido, então nós só conhecemos a parte boa. O que pode sustentar um casamento quando o amor já não é o suficiente? Hoje você irá conhecer uma história que quase terminou em separação, mas se transformou em recomeço. Como começou a história de vocês? Bom, eu diria que a gente se conheceu através de amigos em comum. Eu já vim de outros relacionamentos frustrados, né? Quando eu conheci a minha esposa Daniela, foi naquela intenção que agora iria dar certo. Eu já vinha de uma família idealizada. Eu tenho uma irmã, né, que nós só sairíamos de casa se nós casássemos, depois de casadas. A gente se conheceu, foi passando o tempo, a gente foi conseguindo algumas conquistas e essas conquistas era justamente o que nos trazia as brigas, porque a gente discutia muito por conta disso. Quando nós começamos a conviver de fato, que a gente foi entendendo ali como que era lidar com uma outra pessoa, as bagagens que cada um já trazia, ele principalmente que já veio de um outro relacionamento, eu ao mesmo tempo tinha ali muito já idealizado o que era o papel de uma mulher, né? Então foi ali onde começou a ter os conflitos. Mas, por um outro lado, a gente sempre pensava, não, mas a gente tem muitas conquistas, então vai dar certo. A gente falava, não, tá faltando um carro melhor. Conseguimos o carro melhor, brigas. Não, tá faltando uma casa maior e brigas. Sempre tudo se resumia a briga. A gente não passava ali uma semana sem brigar. A gente achava que o primeiro filho ia resolver a nossa felicidade. E, na verdade, não foi dessa forma. E quando ela engravidou do segundo filho, eu passei a culpar ela, porque eu não queria ter esse segundo filho. Eu achava que a gente já estava numa vida, assim, teoricamente boa, assim, pra gente financeira, então eu não queria mais ter preocupação com o filho. E assim que ela deu a notícia que estava grávida desse segundo filho, foi aí que tudo começou a desmoronar mesmo pra mim, né? Eu até brinco que eu fiquei viúva de marido vivo. E você chegou a pensar em realmente um divórcio? Todas as nossas brigas, na verdade, não era para resolver as nossas diferenças, e sim para a gente definir a separação dos bens, né? Eu sou advogada, então eu já tinha pronta ali a petição inicial para dar entrada no divórcio, e a gente só sentava ali, olha, você vai ficar com X coisa, você com, né? Para ninguém sair ali desigual da situação. A gente chegou em um dia que a gente decidiu se separar de fato mesmo. Eu peguei as coisas, fui embora de casa, fiquei acho que 4 ou 5 dias fora e abandonei. Eu tenho uma amiga muito próxima minha e dentro desse meio tempo ela me presenteou com um livro do Casamento Blindado. E aí foi quando eu comecei a ler o livro, né? Eu na verdade nunca tinha tido nenhum contato com a terapia do amor, não sabia como que era o trabalho, não sabia como que funcionava, né? E aí lendo o livro, nos primeiros capítulos do livro eles falavam muito sobre a bagagem dos relacionamentos anteriores. E aí eu comecei, poxa, eu acho que tem a ver ali com o que a gente está vivendo. Mesmo a gente tendo muita diferença e brigando muito, eu não aceitava o divórcio. Eu não aceitava carregar esse título de uma mulher jovem divorciada. Para mim era como se fosse uma vergonha muito grande. Eu tinha esperança de que alguma coisa ia mudar. E qual a participação das palestras da terapia do amor na reconstrução do casamento de vocês? Quem chegou primeiro? Na verdade, foi ela através do livro, né? Ela mesmo sem saber, ela começou ali a fazer a leitura do livro. A gente começou a frequentar as reuniões, né? Seguindo os conselhos ali dos professores,
a gente foi melhorando. Nunca mais teve briga. Mesmo a gente sem entender, a gente nunca mais brigou daquela forma que a gente brigava. Então isso assim já começou a fazer a diferença pra gente. Vocês irão se casar na celebração dos casamentos 2026. Sim. Diante de tudo isso que vocês passaram, como vocês enxergam este momento pelo qual vocês estão se preparando agora? É algo novo, porque no começo a gente quis fazer tudo na força dos nossos braços e hoje em dia a gente sabe se respeitar e sabe entender a necessidade um do outro. Então é como se a gente estivesse começando o casamento de novo. E até muito por conta com responsabilidade, né, com os nossos filhos, a gente quer passar para eles de que realmente hoje, no século em que nós estamos, tem como ter um casamento feliz, respeitoso, com harmonia dentro de casa, porque hoje o que a gente mais vê, na verdade, são lares separados. Para vocês, o que significa se casar no Templo de Salomão? Pra gente, assim, eu fico bem feliz também, porque da trajetória que eu vim, a gente não passa na nossa cabeça que isso ia acontecer. Eu nem acreditava mais no amor. Então, agora tá se casando, tendo ali o carimbo de Deus, né, a aprovação de Deus. Todas as quintas-feiras nós realizamos uma palestra, uma terapia especial, uma reunião para casais, solteiros, namorados, viúvos, para todos aqueles que desejam cuidar do seu coração. Acompanhe uma mensagem com o Bispo Renato Cardoso e a Dona Cristiane falando sobre essa reunião e já voltamos. Depois que eu me tornei mãe, eu disse para ele que eu não estava feliz. No casamento eu deixei totalmente de lado, então quando nós brigávamos eu não fazia nenhum esforço para me reconciliar com ele. Muitas coisas eu falava, se vira, faz você. Quando eu chegava, aí ela vinha cobrar alguma coisa e aí eu não gostava. Mas aí eu nunca quis ficar batendo boca. Eu já ficava calado no meu canto. Sim, muitas vezes faltou diálogo e humildade de reconhecer o erro um do outro. Quando eu chegava, aí ela vinha cobrar alguma coisa e aí eu não gostava. Mas aí eu nunca quis ficar batendo boca. Eu já ficava calado no meu canto. Faltou diálogo e humildade de reconhecer o erro um do outro. Teve vezes que faltou um carinho, a gente já não tinha um relacionamento mais, não tinha contato físico. É a minha amante, eu estava conversando com ela. E aí quando eu vi a Erika vindo, eu desliguei o telefone. No último programa da Escola do Amor. Érica, o seu plano era viajar com a sua filha e não voltar mais? Sim. E não falar nada para ele, até que ele descobrisse? Ele já ia descobrir quando eu estivesse lá, né? Então, meu plano era só ir. Né? Mas você sabia que ele estava traindo? Sim. E você não confrontou? Não. Eu resolvi não confrontar ele porque eu sabia o que ele ia me falar. E eu tinha uma carcaça de muito forte, né? Então, eu sou muito forte para ouvir isso. Não, porque eu sou muito forte, não posso chegar naquele ponto de fraqueza, que eu tinha que olhar para ele e falar, você realmente está me traindo? Se eu fizesse isso, eu estaria sendo fraca. Porque o que eu queria mostrar para ele é que não fazia diferença. Como é que você justificou isso na sua cabeça? Eu nem sei explicar. Quando eu vi, eu já estava envolvido. Depois que ela falou que não queria, se arrependeu de ter casado, que não queria mais estar casado, que não era feliz, ali eu deixei agir de qualquer jeito. Se você tem alguma pergunta, dúvida, quer mais informações, pode ligar 11 3573 3535. Como é que vocês chegaram à solução? Como é que vocês vieram buscar ajuda? Depois que a minha irmã viu a situação e falou para mim que eu lutei tanto para ter uma família e tô perdendo e nem tô percebendo, ali eu mudei a chave. Aí eu comecei a ver porque eu sabia que eu precisava, né? Então eu já tinha essa consciência, falei, preciso de ajuda. Hoje é maravilha, Hoje a gente consegue se entender com o olhar, coisa que não acontecia antes. Tem diálogo, a gente consegue tirar um tempo pra gente, pra nossa filha. E eles estão aqui para falar hoje sobre isso porque eles venceram. E por isso você também pode vencer se você está passando por algo semelhante. E você pode dar esse passo, sabe quando?
já nesta quinta-feira. Quinta-feira agora vai ser uma quinta-feira especial aqui no Templo de Salomão, na Terapia do Amor, porque vai ser uma noite para celebrar o casamento. Casais começam a entrar a partir das 18 e 19 começa a palestra, uma hora mais cedo, preste atenção no horário. Fale com a sua esposa, fale com o seu marido. Se vocês valorizam o casamento de vocês, então tirem esta uma noite do ano para valorizar, celebrar o casamento de vocês, renovar os votos. Nesta quinta, às 19 horas. Celso Garcia, 605, no Brás. E eu quero dizer para você que em breve, aqui em Guarapuava, nós vamos ter a mais nova Catedral de Guarapuava. Localizada ali no calçadão da 15, em frente à Praça Matriz, nós vamos ter a nossa nova Igreja Universal, que nós cremos que nesse ano de 2026 vai nascer. E você fará parte dessa história. São quase 4 décadas de trabalho evangelístico. E o trabalho não para. Eu queria que colocasse aqui também para nós, por favor, para assistirmos juntos. Aí o momento da nossa oração no charquinho. Um momento aqui agora, coloca aí agora a oração que foi feita lá no 2000. Olha só. Coloca agora, por favor. Vai mudando aí para mim. Agora a oração que foi feita lá no Entre Rios. Agora coloca a que foi feito ali no Paz e Bem. Lá no Paz e Bem. Olha só. Quantos eventos maravilhosos. Quantas pessoas alcançadas. Você que um dia esteve em um desses eventos, você que está sendo chamado agora para participar de uma dessas reuniões, venha. A Universal aqui em Guarapuava é a casa de todos os povos. É a casa de oração. Eu convido você, católico, você será bem-vindo. Ninguém vai perguntar qual a sua religião, se você crê no Deus A, B, C, D. Não. Então somente estamos aqui abrindo as portas para você, amigo evangélico, para você, missionário, que deseja ali também unir a nossa fé, buscar mais por você. Nós estamos aqui à disposição para te ajudar, tá certo? Nós vamos então nesse momento ao intervalo que fala sobre esta quarta-feira, essa reunião muito importante que cuida da alma, e nós voltaremos orando em seu favor, juntamente com a Mary Martins. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus. Mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da palavra. Às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Grande Deus, nós, imbuídos de fé, nós clamamos ao Senhor em favor de todas as famílias. Ó meu Pai, o Senhor sabe muito bem o que esta pessoa que está orando tem sofrido. E eu oro, eu clamo em favor dela. Dá forças, dá vitória, meu Pai.
no seio familiar, aquilo que está causando brigas, discussões, divisão. Meu Pai, seja repreendido agora e que o Teu Espírito Santo, o Espírito do amor, da paz, venha causar, provocar a união familiar. Meu Pai, honra a fé desta pessoa que está orando, que está apresentando o seu marido, o seu filho, sua mãe, o seu pai, seus avós, e que o Espírito Santo venha abençoar a cada membro desta família. E que quando nós bebermos desta água, a Tua presença seja real na vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água com fé, crendo na bênção na sua família. E que a sua família permaneça na presença de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Ficamos por aqui com a nossa participação. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe esse final de mês. Deus abençoe a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.